O IFSP, também conhecido como IFESP aqui de Matão, é uma das escolas referência quando se trata de ensino médio, cursos técnicos, graduações e pós-graduações, tanto em Matão quanto em todo o estado de São Paulo. Infelizmente, o IFESP tem passado por dificuldades, principalmente depois dos cortes anunciados pelo governo federal em relação à educação. E quem tem mais a falar sobre isso é o Christian, ele que é o diretor desta instituição. Christian, este contingenciamento, como é chamado, tem causado muitos prejuízos a esta instituição de ensino, né? Sim, né, exatamente. O governo tem usado o termo contingenciamento, né, e até tem criticado quem fala corte, porque de fato é um contingenciamento. O que é o contingenciamento? Eles não liberam o recurso que foi aprovado na lei de orçamento. Mas na prática, ela acaba trazendo sim prejuízos, porque como nós não temos a certeza, né, de se esse recurso vem ou não, nós temos que usar de prudência e já começar a economizar, mesmo não tendo a certeza do corte efetivo mais no final do ano. Por exemplo, no campus nós precisamos dispensar uma faxineira, né, porque se o corte do governo, né, se esse contingenciamento se tornar corte de fato no final do ano, nós não teríamos como ter economizado esse dinheiro ao longo do ano. Então, na dúvida, né, por prudência, nós fomos obrigados a dispensar, por exemplo, um posto de faxina aqui no campus. Então, são vários desses impactos, né, que trazem transtorno ao campus. Então, para dar um outro exemplo, nós temos um cortador de grama, um mini trator, que está parado por falta de manutenção. Então, quando nós andamos hoje no campus, toda a parte de jardinagem, ela está a desejar. Né? E isso traz um aspecto mesmo no ambiente muito ruim, né? Uma qualidade de trabalho, de estudo, né, para os alunos, para as pessoas que aqui vêm trabalhar, o impacto é muito ruim. O governo não nos trouxe assim números exatos de quanto seriam, né, de quanto seria esse contingenciamento. O ministro até falou em rede nacional daquele número de 3%, né, que são só 3%. Mas o que acontece na prática é que, como existe um comprometimento grande com a folha de pagamento, onde não se pode economizar, então esses 3% do orçamento total, quando a gente joga no custeio, são essas despesas, né, de água, luz, vigilância, o dia a dia do campus, esse impacto chega a 30%, 37%. Aí esses 37% nesse custeio nosso é que traz um trauma muito grande, né? Então, aí esclarece um pouco, né, daquela discussão que teve, 3%, é 30%? Né? Então, é 3% do orçamento total, mas no custeio é mais de 30%. Né? Então, por isso que o impacto é grande. Nas simulações que nós fizemos, né, com esse quadro de até 30%, né, do contingenciamento, nós conseguiríamos sobreviver sem impacto na assistência estudantil, que são as bolsas para alunos carentes, e as bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Mas, nesse quadro, nós não teríamos recurso para comprar nem um giz mais, nem um apagador. Então, a alimentação também dos alunos seria garantida. Basicamente isso. O resto todo seria suprimido. Num quadro de um corte um pouquinho menor, que o governo tem sinalizado, a gente consegue comprar um mínimo, né? Então, por exemplo, ano que vem nós teremos turmas novas no campus e nós não temos a cadeira para montar essas salas. Então, são coisas assim que nós não temos alternativa, o aluno precisa ter a cadeira para sentar. Então, num quadro de um contingenciamento ou de um corte um pouco menor, nós priorizaríamos somente o que é estritamente essencial, como esse caso de cadeira. Nós precisamos também trocar as lousas do campus, que se encontra em uma condição de uso. Então, são coisas que afetam muito diretamente a atividade fim, a educação propriamente dita. O diretor da instituição aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância do apoio e compreensão da população de Matão neste momento. É importante a população saber que não é uma pauta, né, de esquerda, ou de PT, ou de direita, ou o que quer que seja. É uma pauta mesmo da educação. Então é importante a população entender essas questões, que é um problema do nosso quintal, que afeta a população diretamente, para apoiar, né, quando existe uma manifestação, existe um movimento, né, de gritar mesmo, né, gritar para o governo que essa situação que eles têm aplicado a nós traz prejuízo à educação
e apoiar, né? Então eu vi no mês de maio nós tivemos manifestações, por exemplo, algumas pessoas na cidade criticaram, pessoal que não quer trabalhar, pessoal, né, que só quer ficar na rua, e não é isso, né? Não é mesmo. Os pais, por exemplo, que têm alunos estudando aqui conosco, eles entendem nitidamente o que está acontecendo, né? São parceiros mesmo nessa luta, e aí eu coloco esse desafio, né, para todos que nos assistem, de entender que isso realmente é uma pauta geral, independente de partido, né? A pauta é a educação, a qualidade da educação. Só para ter ideia de número, né, o Brasil tem 5.000 municípios e só 600, 500 e poucos, têm unidades do Instituto Federal. Então, muitos municípios gostariam de ter um campus desse aqui e não tem. Então, é por isso que é importantíssimo que a população, né, defenda para que mantenha a oferta, né, como você já citou, a oferta de cursos de qualidade, no nível médio técnico, na graduação, né, na pós-graduação, porque é isso que acontece aqui, né? São cursos de altíssima qualidade e que não podem deixar de receber os recursos suficientes para acontecer.